E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Direitinho? Que bom. Hoje a gente vai continuar falando sobre classificação das obrigações. Nós já falamos da classificação quanto ao objeto, que é a classificação que a obrigação pode ser dar, fazer e não fazer, dar se dividindo em dar, restituir ou entregar. Hoje nós vamos falar sobre a obrigação alternativa, obrigação cumulativa, obrigação facultativa. São novas espécies de obrigações, são outras, não são novas, são outras espécies de obrigações baseadas em outros critérios. Porque normalmente a obrigação é chamada de obrigação simples. É aquela obrigação que é composto por um credor, um devedor, um objeto. Então, compra e venda de um carro, credor, devedor, objeto. Lembrar que o objeto não é o carro em si. O objeto de uma obrigação é a prestação, que é a conduta de dar, fazer ou não fazer. Nesse caso seria dar o carro. O carro é o objeto imediato, o bem da vida, mas o objeto imediato é a prestação. Então, normalmente as obrigações elas são simples. Eventualmente, eu posso ter as chamadas obrigações plurais. Obrigações plurais é aquela quando eu tenho uma pluralidade ou de partes ou de objetos. Hoje nós vamos focar na pluralidade de objetos. Na próxima aula a gente vai falar da pluralidade de sujeitos. Então, entende-se que a obrigação pode ser subjetivamente plural ou objetivamente plural. Na subjetivamente plural, ela pode ser fracionária ou solidária. Na objetivamente plural, ela pode ser cumulativa, alternativa ou facultativa. E aí você percebe que eu não falei de divisível e indivisível, né? Porque a doutrina ela se debate sobre isso. Alguns colocam a indivisibilidade como subjetivamente plural, porque em que pese o objeto é que o objeto ser indivisível, essa indivisibilidade só ganha relevância quando eu tenho mais de um credor ou mais de um devedor. Outros colocam no critério de objetivamente, porque o que é ou não é indivisível é objeto e não sujeito. Quando a gente chegar para falar de obrigações divisíveis e indivisíveis, vamos discorrer sobre isso. Vocês escolhem a classificação que vocês acham melhor. Não tem lá tanta relevância desde que você entenda o porquê. Porque você entende ser subjetiva ou porque você entende ser objetiva. A quem você se filia é um direito seu. O importante é conhecer o fundamento. Bem, vamos então falar das objetivamente plurais, como a gente veio dizendo. As objetivamente plurais podem ser alternativas, facultativas ou cumulativas. Vamos iniciar com a obrigação alternativa. O que é uma obrigação alternativa? A obrigação alternativa é aquela em que tem mais de uma prestação, todavia basta o cumprimento de uma dessas prestações para a obrigação ser entendida como cumprida, adimplida. Seria mais ou menos o seguinte: quando vocês vão fazer uma prova, você abre lá a prova, tem a questão e tem lá as 5 alternativas. Você basta que marque uma delas para ter cumprido a sua parte. Entenda que você nesse caso é o devedor e aí a banca ou o professor é o credor. Basta que você marque uma delas que você cumpriu a sua parte. Quando a gente fala de obrigação alternativa é isso, basta cumprir uma das prestações. No caso de vocês tem uma pequena relevância, né? Que você pode marcar errada e aí não seria o cumprimento perfeito. Mas no nosso caso, em que há uma previsão de pluralidade objetiva, o cumprimento de qualquer delas já caracteriza a extinção natural da obrigação, que a extinção natural da obrigação se dá por meio do adimplemento. Vamos imaginar um exemplo. Eu faço uma obrigação com vocês e digo, olha, é o seguinte, a minha prestação ela se compõe da seguinte forma: no dia 5, ou eu te dou esse carro aqui, ou eu te dou essa moto aqui. Eu não sei qual dos dois ainda. Você aceita? O credor aceita. Para ser alternativa, ela vai decorrer, assim como toda e qualquer obrigação, né? Ela decorre da vontade, eventualmente a gente pode ter aí algumas decorrências legais, mas em regra da vontade. Então as partes ajustam que a obrigação será cumprida ou de uma forma ou de outra. Por isso se fala de obrigação alternativa. A partícula que caracteriza a obrigação alternativa é a partícula
ou uma ou outra prestação. Tanto faz, basta que cumpra uma das duas. Não confundam, às vezes há uma confusão da obrigação alternativa com a obrigação incerta, chamada também de obrigação genérica. É aquela caracterizada apenas pelo objeto, ou pela quantidade e pelo gênero. Elas se parecem porque as duas têm uma certa indeterminabilidade. Eu não sei de início exatamente qual é a minha prestação. Mas aqui, na alternativa, tanto uma prestação quanto a outra já são devidamente identificadas. Já são devidamente individualizadas. Em regra, porque eu posso ter também a obrigação alternativa de bens de coisa incerta. Por exemplo, eu posso fazer uma obrigação alternativa dizendo que você pode me dar ou 10 sacas de feijão ou 10 sacas de arroz. É uma alternativa de coisa incerta, tanto em cima quanto embaixo. Só não confundo, a coisa incerta é aquela determinada pelo gênero e quantidade. A obrigação alternativa é aquela que eu tenho mais de uma prestação e cumprindo uma delas já garante a extinção da obrigação. São critérios diversos, parecem um pouco em razão da indeterminabilidade relativa, mas não se confundem. Beleza, então eu fiz lá minha obrigação alternativa. Esse exemplo, vou mandar esse exemplo. Fiz um contrato de 1 ano, dizendo, olha, a nossa obrigação é a seguinte, eu fiz um contrato com um supermercado, eu sou um produtor rural. E nesse contrato está dizendo o seguinte, que todo mês eu tenho que dar 10 sacas de feijão ou 10 sacas de arroz. Beleza. A quem cabe a escolha? Quem escolhe se serão 10 sacas de feijão ou se serão 10 sacas de arroz? O credor ou o devedor? O supermercado, nesse caso, nosso exemplo é o credor, ou eu, produtor rural, que nosso exemplo sou o devedor. Aqui vai uma dica. Em obrigações, sempre que se falar de escolha, pode chutar devedor. Você vai acertar em 90% dos casos, porque só tem uma exceção, que é lá local de cumprimento no pagamento. Mas essa exceção, a gente estuda em pagamento, e como você sabe que é uma só, fica mais fácil, né? Grave essa, local de cumprimento do pagamento, escolha do credor. O resto, falou em escolha, chute devedor. E se você não lembrar da exceção, ainda assim você está na vantagem, né? Você tem uma chance grande de acertar. Falou em escolha, pode chutar devedor, sua chance de acertar é muito grande. Mas, tirando a parte que você deu branco e você estudou, que é o que a gente quer, é que você estude e saiba, a escolha para concentrar o débito nas obrigações alternativas é do devedor. Então tem lá duas prestações, 10 sacas de feijão ou 10 sacas de arroz. Quem vai escolher? No nosso exemplo, eu, produtor rural, que é quem vai cumprir essa prestação. Ou uma ou outra. Então a concentração do débito, a escolha cabe ao devedor. Isso está aqui no artigo 252 do Código Civil. Artigo 252 diz assim, ó, nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao credor, se outra coisa não se estipulou. Essa é a regra. Cabe ao... Eu li errado, né? Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor, se outra coisa não se estipulou. Devedor, devedor, devedor. Vamos lá. Essa é a regra. Se o contrato não falar nada, o devedor escolhe. Mas o contrato pode escolher e dizer, olha, o credor escolhe, sem nenhum problema. Na verdade, eu posso apontar até um terceiro. Terceiro, tal pessoa escolhe. No silêncio, essa aqui é uma regra subsidiária, supletiva, a escolha cabe ao devedor. Pois bem, agora imagine o seguinte. Imagine que eu tive um problema na minha safra, né? Estamos naquele exemplo de que eu tenho que dar ou 10 sacas de feijão ou 10 sacas de arroz. E aí eu tive um problema na minha safra. Veio muito pouco e eu tenho outras obrigações a cumprir. E aí, em vez de dar 10 sacas de feijão ou 10 sacas de arroz, eu resolvo dar 5 de feijão mais 5 de arroz. Eu posso fazer isso? É possível cumprir parte em uma prestação, parte em outra, já que a escolha é minha? Ou quando eu faço a escolha tem que ser integral. Eu só posso escolher integralmente uma ou integralmente a outra. Parágrafo 1º do 252 responde isso pra gente. E ele diz assim: não pode o devedor obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra.
O devedor escolhe sim, mas o devedor quando escolhe, ele escolhe integralmente uma das prestações. Ele não pode escolher parte em uma, parte em outra. Pois bem, ainda no nosso exemplo, eu fiz aquele contrato de 1 ano, 10 sacas de feijão ou 10 sacas de arroz todo mês. Mês 1, 10 sacas de feijão. Eu posso fazer o seguinte, escolher no mês 1 10 sacas de feijão, no mês 2 arroz, e depois feijão, feijão, arroz, arroz, feijão. Eu posso ficar mudando ou eu não posso ficar mudando? Uma vez que eu escolha, vai ficar para sempre. Eu posso ficar mudando. Parágrafo 2º do 252. Quando a obrigação for de prestações periódicas, a faculdade de opção poderá ser exercida em cada período. Então, a cada período, no nosso caso mensal, eu posso sim escolher ou uma ou outra prestação, desde que seja integralmente. O nome disso é balanceamento da concentração. Balanceamento da concentração. Eu concentro o débito, mas eu posso balancear, eu posso alterar, eu posso escolher um ao mês, uma no outro, não tem problema. A escolha ela se renova a cada cumprimento. O 252 ainda vai me falar sobre formas de escolha. Vai me falar, havendo pluralidade de optantes e não havendo acordos, a escolha cabe ao juiz. Sendo o terceiro optante, ele não manifestar essa vontade, também caberá ao juiz. Resumindo, para a gente não ficar lendo todos os dispositivos, se eu escolher um terceiro, ou se eu escolher mais do que uma pessoa, caiba a um terceiro ou mais de uma pessoa a concentração do débito, e eu não conseguir fazer com que essa pluralidade de pessoas chegue num acordo, ou que esse terceiro manifeste a vontade, se eu não conseguir, o juiz vai suprir essa vontade das pessoas. É isso que fala o parágrafo 3º, é isso que fala o parágrafo 4º. E tem mais uma ressalva. Imagine que cabe ao devedor escolher. O devedor não escolheu. Isso vai inverter e o credor terá que escolher. Não é tão simples. O credor tem que notificar o devedor ainda assim, se continuar em mora na escolha, inverte-se e a escolha passa para o credor. Tranquilo? O que tem de interessante aqui ainda em obrigação alternativa são as hipóteses de impossibilidade superveniente da prestação. Então vamos voltar para o primeiro exemplo. Eu fiz um contrato com você, ou eu daria um carro ou eu daria uma moto. Imagine que eles tenham valores parecidos. A moto muito cara, um carro não tão caro, então os valores são parecidos. E aí eu coloquei o carro na garagem, a moto na outra garagem. Eu tenho 2 garagens relativamente afastadas para poder encaixar no nosso exemplo, senão não funciona. Aí imagine a seguinte situação. Eu tenho que dar ou o carro ou a moto. Imagine que minha casa pega fogo. Toda, explode, destrói tudo. Não fica nada em pé. Destruiu a casa inteira. E aí destruiu o carro, destruiu a moto. Ou seja, houve uma impossibilidade superveniente absoluta do cumprimento da prestação. Ou seja, impossibilidade é impossível. Superveniente porque ocorreu após. E absoluta porque alcançou a prestação, as prestações todas. Qual a solução para isso? E aí eu tenho uma regra. Na verdade eu tenho não, né? Essa é uma regra que vem do código. Mas é uma dica. Para se você utilizar para obrigação alternativa, para obrigação de dar, obrigação de fazer, serve para qualquer uma delas. Que é, perda da coisa, consequência, resolve a obrigação. Então, perda da coisa resolve a obrigação. Grave isso, perda da coisa resolve a obrigação. Resolver a obrigação é extinguir a obrigação. Extinguir pelo não cumprimento. Agora, perda da coisa sem culpa. E nesse nosso exemplo, houve perda das prestações sem culpa. O incêndio não foi intencional, o incêndio foi acidental, aconteceu. Nos casos de perda absoluta das prestações sem culpa, a solução é extinguir a obrigação ou resolver a obrigação. Isso está no artigo 256 do Código Civil. O artigo 256 diz assim: se todas as prestações se tornarem impossíveis sem culpa do devedor, e é importante que você saiba, sem culpa do devedor, o devedor não contribuiu para a perda das prestações, extinguir-se-á a obrigação. O que é justo, né? Extingue, aí cada um vai para o seu canto, cada um resolve o seu problema. Elas voltam para o estado coante. Quando eu falo em resolver a obrigação e extinguir a obrigação, as partes voltam para o estado que se encontravam antes da relação obrigacional.
e cada um vai para o seu canto. Ninguém paga nenhum tipo de indenização a ninguém. Pois bem, a questão é, e se for com culpa? Nesse caso, eu que toquei fogo na casa. Eu sou o devedor, eu toquei fogo, destruí tudo. Eu tava puto, tava chateado e toquei fogo. Eu destruí. Destruí o quê? As duas prestações. Eu tô falando duas, mas pode ser 3, 4, 5. Dá no mesmo. Como é que eu resolvo? Então imagine o seguinte exemplo. Eu tinha que te entregar, cumprir a obrigação daqui a 2 dias. Aí eu saí hoje, bebi, saí com o carro, capotei o carro. Aí fiquei muito chateado, capotei o carro. Tava muito chateado, capotei o carro. Eu resolvi dar uma volta com a moto para espairecer. Rebentei, capotei a moto também. Eu saí inteiro, não me arranhei, porque aqui é direito civil, a gente só mata as pessoas em direito civil, lá em sucessões. Em obrigações as pessoas ficam vivas, o que se destrói é a obrigação em si. Então destruí. Então perdi o carro, perdi a moto. Superveniência, perda superveniente absoluta. Só que agora com culpa, você percebe que foi com culpa. Qual é a solução? Aí depende. Primeiro eu tenho que saber, qual é a solução? Depende, né? A escolha cabe ao credor ou a escolha cabe ao devedor? Porque a depender de quem caiba a escolha no cumprimento, na concentração do débito, a solução vai ser diferente. Se a escolha couber ao devedor, a solução ela vem predisposta em lei. Artigo 254. 254 diz assim: se por culpa do devedor não se puder cumprir nenhuma das prestações, ou seja, impossibilidade superveniente absoluta, não se puder cumprir nenhuma das prestações, não competindo ao credor a escolha, ou seja, se não compete ao credor, é porque compete ao devedor. A regra é essa, pode ser até um terceiro. Ficará aquele obrigado a pagar o valor da que por último se impossibilitou, mais perdas e danos que o caso determinar. Então, qual é a solução? Perda absoluta, superveniente, com culpa, escolha do devedor. Valor da que por último se impossibilitou, mais perdas e danos. No nosso exemplo, qual foi a que por último se impossibilitou? A moto. Então, o valor da moto, mais perdas e danos. Ah, o devedor pode escolher o carro? Não. Aqui, a lei não permitiu que o devedor escolhesse o valor equivalente. Por quê? Porque houve culpa dele. Ele perdeu o direito de escolha quando houve culpa na perda das prestações. A lei predispõe então a solução. Nesses casos, valor equivalente é da que se perdeu por último. Ah, e se as duas se perderam ao mesmo tempo? E eu volto para aquele exemplo. Eu toquei fogo na casa, explodiu. Eu não sei qual das duas se perdeu. Bem, a solução se perdeu antes. A lei não traz solução para isso. Não tem solução. Mas, no livro de Gustavo Tepedino, sobre obrigações na leitura civil constitucional, ele traz uma solução interessante. Nesse caso, aí sim, excepcionalmente, mesmo no caso de culpa do devedor, ele poderia escolher o valor equivalente de qualquer uma das duas, mais perdas e danos. Mas essa é uma construção doutrinária. A gente não tem isso na lei e não tem isso na jurisprudência, porque é algo muito difícil de acontecer na realidade. A jurisprudência só julga o que efetivamente ocorre. É uma construção doutrinária, que excepcionalmente, como eu não consigo identificar qual se perdeu por último, aí eu permitiria a escolha do devedor no valor equivalente de qualquer uma das duas. Mas a regra é impossibilidade superveniente absoluta, escolha do devedor com culpa. Qual a solução? Valor da que se perdeu por último, mais perdas e danos. E se a escolha couber ao credor, as duas se perderam, a escolha cabe ao credor. Se a escolha cabe ao credor, a escolha continua cabendo ao credor. Ele não agiu com culpa, ele não contribuiu para a perda da coisa. Então ele podia escolher entre o carro e a moto, não é isso? Ele vai continuar podendo escolher, só que agora não pode ser carro e moto, porque não existe carro e moto. Ele vai poder escolher entre o valor equivalente de qualquer uma das prestações, mais perdas e danos. Isso está no artigo 255, segunda parte. O 255 diz assim: se, por culpa do devedor, ambas as prestações se tornarem inexequíveis, poderá o credor reclamar o valor de qualquer das duas, além da indenização por perdas e danos. Nesse caso aqui, quando a escolha cabe ao credor, ele já cabia a escolha, ele vai continuar escolhendo. Só que como ele não pode escolher o objeto que se perdeu, ele escolhe o valor equivalente ao objeto. Beleza.
Só que às vezes pode ser que não se percam as duas prestações, se perca apenas uma. Nosso exemplo, carro e moto. Eu fui lá e tinha duas prestações para cumprir, tocou fogo em minha casa, eu consegui apagar o fogo em tempo, mas perdi o carro. A moto continua, eu só perdi o carro. Perceba aqui que é uma impossibilidade superveniente parcial sem culpa. Eu não tive culpa, foi um incêndio acidental. Qual a solução? A solução é a seguinte: se uma das prestações subsiste, o lógico, e aí dentro da ideia de conservação das obrigações, de privilegiar a vontade do cumprimento das obrigações, o lógico é que eu tente cumprir com o que ainda existe. Então a solução é a concentração do débito na prestação subsistente. No nosso caso, eu já nem lembro qual dos dois ficou vivo, mas vamos lá, explodiu o carro, a moto ficou. No nosso caso, concentra-se o débito na moto. Está no artigo 253. 253 diz assim: se uma das duas prestações não puder ser objeto de obrigação ou se tornada inexequível, subsistirá o débito quanto à outra. No caso de perda parcial, eu perdi apenas uma das prestações, a outra prestação ainda existe, eu concentro o débito na prestação existente. Perdas e danos? Não, não tem perdas e danos, porque é sem culpa. E agora se for o contrário? Moto, por exemplo, eu tinha que entregar o carro ou a moto daqui a 2 dias, saí com o carro hoje, bebi, capotei, já foi, perdi o carro, explodiu, virou pó. Aqui eu tenho uma perda parcial, superveniente, com culpa. Aqui houve culpa do devedor. Qual a solução? Novamente, eu tenho que perguntar: a escolha cabia a quem? Se a escolha cabia ao devedor, a solução é uma. Se a escolha cabia ao credor, a solução é outra. Se a escolha cabia ao devedor, qual é a solução? E aqui a gente tem uma situação bem interessante. Se a escolha cabia ao devedor, a solução é concentrar o débito na prestação subsistente. E é interessante pelo seguinte: sempre que eu falo culpa, eu falo perdas e danos. Falei culpa, você chuta perdas e danos, você vai acertar menos aqui. Aqui não tem perdas e danos. Aqui é a única hipótese em que a perda com culpa e sem culpa são iguais. Por quê? Vamos entender. Porque se você tentar decorar, vai ficar difícil. Imagine que você é o credor. Você já tinha feito um contrato com outra parte, sabendo que você ia receber ou o carro ou a moto. Para você, muda alguma coisa se você recebeu a moto porque o devedor lhe quis dar a moto ou se porque ele perdeu o carro? Não muda. Não há perdas e danos aqui a ser ressarcido. O credor não teve prejuízo algum, porque a escolha já não era dele. Continua não sendo dele. Não muda para o credor se a concentração do débito foi por causa da perda ou se a concentração do débito foi por causa da vontade. É irrelevante, por isso não tem perdas e danos. É importante que a gente entenda o porquê, para não se perder na hora de responder, na hora de refletir, na hora de resolver um caso. Porque se você tenta decorar, geralmente você pensa: perdas, houve culpa, é perdas e danos, culpa, é perdas e danos, porque normalmente se há culpa, há perdas e danos. A questão é que nesse caso não há perdas e danos, não há o que ser indenizado, porque não muda a situação do credor. A situação do credor se mantém exatamente como era antes. Beleza. Mas e se a escolha fosse do credor? Eu tenho uma perda parcial, né? Uma impossibilidade parcial, superveniente com culpa do devedor, escolha do credor. E aí? Agora muda. Agora tem perdas e danos. Por quê? O credor não podia escolher antes, ele continua podendo escolher, sem nenhum problema. Só que ele vai escolher ou a prestação subsistente ou o valor equivalente da que se perdeu. E nesse caso, mais perdas e danos, porque agora muda. Porque pode ser que o credor já estivesse pensando, contando com a prestação X, que se perdeu. Então, nesse caso, tem sim perdas e danos. A solução é a que subsistiu ou o valor equivalente da que se perdeu. Em ambos os casos, acrescido perdas e danos, porque aí sim, dessa vez, eu mudei a situação do credor.
E a lei para aqui, quando ela fala sobre essas questões de perda, sempre colocando se houver culpa do devedor, se houver culpa do devedor, nunca pensando se houver culpa do credor. Porque é muito raro. O credor ainda não está na posse do bem, em regra. Mas, excepcionalmente, se for por culpa do credor, as soluções são as mesmas, não vai mudar. Você pode só inverter os polos e trabalhar exatamente com as mesmas situações. Não muda. A lei, você consegue aplicar esses dispositivos mesmo quando existe a culpa do credor. Beleza? Ótimo. Pois bem. Vamos agora para obrigações facultativas. Obrigações facultativas. E aí eu tenho que fazer uma ressalva. Pelo seguinte. Quando a gente fala obrigação facultativa, já gera uma contrariedade, né? Gera um certo problema aqui, uma certa curiosidade. Como assim a obrigação facultativa? Ou é obrigatório ou é facultativo. Não dá para ser obrigação meio obrigatória. Ah, eu vou cumprir, mas eu meio que não vou cumprir. Eu vou cumprir se eu quiser. Não é isso. O nome não ajuda. É porque o nome real não é obrigação facultativa. É obrigação com faculdade alternativa de cumprimento. Ou outro nome também, obrigação com faculdade de substituição. Então vamos lá. É obrigação, é obrigatório. A faculdade não está ligada no cumprimento ou não cumprimento da obrigação. Não é isso. A faculdade está ligada com a forma, com a possibilidade de substituir uma prestação por outra, chamada de subsidiária. Beleza? Porque o que é obrigatório não é facultativo. Ou uma coisa ou outra. As duas não tem como. Então, vamos falar um conceito aqui devagar para sedimentar e a partir daí a gente seguir. Porque essa aqui demanda um pouquinho mais de calma. O que é a obrigação facultativa? Sabendo que a obrigação facultativa é um nome que a doutrina deu, mas que não reflete o verdadeiro nome. Diga assim, a obrigação facultativa é o apelido. O nome verdadeiro é obrigação com faculdade alternativa de cumprimento ou obrigação com faculdade de substituição. Mas a gente vai chamar de obrigação alternativa, como a doutrina toda chama, vai ficar dessa forma. E aqui uma ressalva, como a doutrina toda chama, porque não tem na lei. Eu não tenho obrigação facultativa prevista em lei. É construção doutrinária. Bem, o que é obrigação facultativa? A obrigação facultativa consiste na possibilidade conferida ao devedor de substituir o objeto inicialmente acordado por outro que já está previsto na relação obrigacional. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: eu faço uma obrigação com você, eu sou devedor. Nessa obrigação, a gente estabelece dar um carro X, descreve lá, número chassi, placa, modelo, ano, ótimo. Só que eu me reservo o direito, eu devedor, me reservo o direito de, no momento de cumprir a obrigação, substituir ela por uma outra, da minha escolha, mas que já está prevista no contrato. Eu não sou livre, eu não posso escolher qualquer outra. Eu tenho que escolher uma que já está prevista no contrato. Então eu estabeleço dar o carro ou valor de 50 mil, dar o carro ou, vamos voltar, uma moto, aquela moto específica. Eu já determino qual é a prestação pela qual eu posso substituir. Aí você pensa, então isso aí é obrigação alternativa. Não é. Parece. Não é. Não é pelo seguinte. Na obrigação facultativa, o objeto é um só. A obrigação recai sobre uma prestação, que é, no nosso exemplo, o carro. Eu não tenho pluralidade de prestações. Aqui parece, mas não tenho. Eu tenho uma, que é o carro. O credor não pode escolher a moto. Na verdade, você percebe que lá na alternativa, em regra, cabe ao devedor a escolha, mas isso pode ser acordado. Posso colocar para o credor escolher um terceiro. Aqui não. Na facultativa, é direito potestativo do devedor a utilização desse direito, dessa substituição. Só o devedor pode exercer e é potestativo, não admite nenhum tipo de oposição por parte do credor.
Porque é uma obrigação que recai estritamente sobre uma prestação específica. A prestação acessória, aquela que pode ser substituída, essa só pode ser alcançada pela vontade potestativa do devedor. Então, isso é muito importante pelo seguinte: primeiro, o credor não pode exigir o cumprimento da obrigação facultativa. Não pode. Ele não pode alcançar a obrigação facultativa. Segundo, a extinção da obrigação principal extingue a obrigação como um todo, mesmo que a facultativa ainda exista. Eu vou trabalhar aqui como se fosse uma obrigação simples. Se houver extinção da obrigação principal, mesmo que a obrigação facultativa exista, ainda assim a obrigação está extinta. Então vamos lá. Eu fiz a obrigação facultativa com você de dar o carro e coloquei como obrigação facultativa uma moto. Imagine que faltando 2 dias o carro explode, cai um raio e explode o carro, sumiu, não tem mais carro. Você pode me exigir o cumprimento da moto? Não. A obrigação está extinta. Perda sem culpa. E aí não é perda, impossibilidade parcial, é impossibilidade total. Claro que eu, como devedor, posso escolher dar a moto. Mas eu posso não escolher dar a moto e ficar com a extinção da obrigação. Acabou, eu fico com o meu prejuízo da perda do carro, você segue o seu caminho. Não é possível alcançar direito potestativo e somente o devedor pode alcançar essa obrigação. Quando eu falo de obrigação facultativa, eu não penso automaticamente numa pluralidade de prestações, porque se eu pensar em pluralidade de prestações, eu vou cair lá na obrigação alternativa, vou confundir os pensamentos e vou errar. Aqui ela funciona como uma obrigação simples, só que eu tenho a opção, o devedor tem essa opção de, se quiser, direito potestativo, se quiser, substituir a acordada pela facultativa. Pronto. O credor não pode exigir o cumprimento da facultativa de jeito nenhum. Na verdade, tem alguns autores, é uma corrente minoritária, que entende que se a perda da obrigação principal for em razão de culpa do devedor, excepcionalmente, o credor poderia escolher a facultativa, mas isso é minoritário. A regra é, se a perda for com culpa, eu vou resolver como se resolve os problemas das teorias dos riscos lá na obrigação de dar coisa certa. Perda com culpa, valor equivalente mais perdas e danos. Vai ser isso. Agora, cabe sim o devedor, se quiser, porque é direito potestativo, ao invés de arcar com prejuízo do valor equivalente, entregar a facultativa e pronto, e cumprir a sua obrigação. Beleza? Pois bem, para a gente terminar, aqui a gente tem que falar de obrigação cumulativa. Lembrando, por que eu não li nenhum artigo da lei? Porque a obrigação facultativa não está na lei, é construção doutrinária. Bem, preciso falar agora, para terminar, obrigação cumulativa.